E eles estão declarando a canção que não envelhece. Ele é santo. Senhor, nós estamos gratos, Pai, de estarmos aqui essa noite. Nós estamos, Senhor, agradecidos porque o Senhor tem nos levado, Pai, de estação a estação, debaixo da Tua fidelidade, Senhor. Muito obrigada, Pai, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós queremos, Senhor, que Tu nos encontre agora. Que Tu possa, Senhor, vir sobre este lugar, Pai, mais do que o Senhor já tem vindo, mais do que o Senhor já liberou essa noite. Mas nós queremos, Senhor, ser marcados pela Tua presença. Nós queremos ser marcados por Ti, Senhor. Que a marca do céu seja maior do que a marca da terra. Que a marca da Tua presença seja maior, Senhor, do que qualquer luta que estejamos passando. Senhor, que a verdade do Evangelho seja mais real do que a mentira que acontece no mundo. Nós clamamos a Ti, Senhor. Nós estamos aqui essa noite, Pai, e queremos que o Senhor nos encontre com o coração compungido e contrito, que não desprezará, ó Senhor. Nós louvamos o Teu nome, porque temos a certeza que diante deste nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Tu és o Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Que o nosso coração, Pai, seja circuncidado pela Tua presença. O Senhor não procura mais a circuncisão de homens, de carne, mas a circuncisão de coração. Nós queremos dar o nosso coração essa noite. Nós queremos apresentar o nosso coração a Ti, porque sem Ti nada podemos fazer. Tu és maravilhoso. Obrigada pelo grande presente que a gente recebeu na Páscoa de 2025 anos atrás. Quando você abraçou aquela cruz por nós. Quando você, Pai, não aceitou, Senhor. Não permitiu que o inimigo, Pai, vencesse com as suas sentenças sobre nossas vidas, mas entregando o Teu próprio Filho, Jesus. Ele abraçou a cruz por cada um que está aqui. Aquela cruz era minha. Aquela cruz, Senhor, era de cada um aqui. Mas você tomou ela, Jesus. Você permaneceu firme para que hoje nós pudéssemos, Senhor, poder vislumbrar, Senhor, a eternidade. Que pudéssemos, Senhor, olhar com esperança para o amanhã. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelas crianças que trouxeram esperança, trouxeram o amanhã, trouxeram o futuro. Quando olhamos para eles, entendemos a responsabilidade que nós temos diante de Ti, Senhor. Que temos uma responsabilidade de pregar esse Evangelho a toda criatura e a todas as nações. Senhor, discipulando nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falando em novas línguas, libertando o cativo. Senhor, em nome de Jesus, a nossa responsabilidade como filhos, como igreja, esteja mais do que nunca real nesta noite. Muito obrigada, Pai. Tu és maravilhoso. Nós entregamos agora o momento da palavra a Ti, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. Ela é espada do Espírito. Ela é baluarte da verdade. A Tua palavra não voltará vazia, mas vai fazer o que Te apraz. Nós agradecemos a Ti, Senhor. Louvamos a Ti. Que em nada estejamos intimidados pelo maligno. Nós agradecemos, Senhor. Louvamos a cada dia pela Tua maravilhosa graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O púlpito hoje está meio trouxinho, mas a gente fica bem com ele assim. Amém, família. Então a gente vai... Eu disse hoje, eu não vou levar muito hoje a Páscoa para o fundamento. Que eu sempre amo chegar na Páscoa, ir lá no fundamento, explicar tudo da Páscoa. Mas hoje o Espírito Santo tem me dirigido a falar
da Páscoa de hoje, da Páscoa de agora, que eu creio que ao longo desses anos a gente tem fundamentado muito bem a Páscoa, a gente tem estabelecido muito bem a Páscoa. E ontem foi 14 de Nissan, o dia verdadeiramente que eles fizeram a ceia lá no Egito, né? Cajado na mão, sandália nos pés. Eles fizeram uma ceia Seder, uma ceia que teve ervas amargas, teve cordeiro, uma ceia que teve pães asmos, que era um pão sem fermento. Esses três elementos simbolizando as ervas amargas, a dor, o choro, a lágrima, né? A aflição. Essas ervas amargas simbolizavam isso, toda aflição, né? Os pães sem fermento simboliza a pureza, não andar em maldade, não andar em mentira, não andar sobre a influência do Egito. E a parte mais importante foi o cordeiro. O cordeiro teve seu sangue derramado, passado nos umbrais das portas do Egito. Ali na casa de cada hebreu tinha um sangue marcando para que o anjo da morte não passasse por ele. Então a Páscoa é verdadeiramente sobre o cordeiro. A Páscoa não é sobre coelhos. A Páscoa é o cordeiro. E essa Páscoa que a gente anuncia, essa Páscoa que a gente hoje está anunciando, seria impossível não anunciar a Páscoa hoje. Impossível. Porque em todas as Bíblias está, qualquer Bíblia, qualquer tradução, seja NVI, seja Ara, seja João de Almeida, todas elas diz que a Páscoa foi celebrada no dia 14 de Nissan e que era lua cheia. Eu cheguei ali na porta da igreja, eu vi o tamanho da lua, como ela está linda. E eu lembrei de uma promessa do Senhor em Jeremias, que diz que se ele puder, se a natureza pudesse não ter sol, nem lua, nem estrelas, assim também Deus não cumpriria a sua aliança para com o seu povo. Então, quando a gente olha para a lua, no dia de hoje, quando a gente vê essa lua tão linda no céu, e a gente lembra a promessa da aliança, que Deus disse que não falharia essa aliança. Que toda vez que a gente olhasse para os céus e visse a lua e visse as estrelas, assim também a gente teria certeza que Deus não quebraria a sua aliança conosco. Então essa é uma certeza que a gente tem, uma certeza que a gente abraça, uma certeza que a gente confia por causa de uma aliança. Quando você olha o arco-íris, também é uma aliança que Deus não destruiria mais o mundo com as águas. Quando a gente olha a lua e olha um dia de festa, a gente lembra de que a aliança que ele vai cumprir, a promessa que ele fez. E aqui, em Êxodo 12, 2, diz assim: este mês será para vocês principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Êxodo 12, 2. Mês cabeça do ano. E Êxodo 23, 14, 15 é um convite. Ele nos convidando, mas estabelecendo como a gente fazer a festa. 3 vezes no ano celebrareis a festa. E algumas traduções dizem: celebrarei as minhas festas. Guardareis as festas dos pães asmos 7 dias. Comereis pães asmos como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Êxodo 23, 14, 15. Então é a festa que começa as primícias, as primeiras ofertas. Né? A gente já comparece com as sementes, porque as sementes é que determinam o nível de colheita que a gente vai ter durante o ano. Sem sementes, sem colheitas. Então, a gente já se move por fé. Na primeira festa, a gente já comparece. Ele nos convida para celebrar essa festa que é dele. E a gente já comparece com as nossas primeiras colheitas, agradecendo a Deus a provisão dele e a certeza que vamos superabundar em toda boa obra. Aliança. Essa é uma festa de aliança. Êxodo 2, 24. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se de sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Então, Deus tinha feito a promessa a Abraão.
E Deus tinha feito uma promessa que tiraria o povo do Egito, que eles não ficariam ali. Eles já estavam há 430 anos e eles gemeram. A aflição fez com que eles gemessem. E quando o gemido chegou aos ouvidos de Deus, Deus lembrou da aliança. Eu vejo que esse gemido, ele também é tido lá no Novo Testamento como gemidos inexprimíveis. Isso nos mostra o quanto o nosso clamor, o quanto o nosso gemido faz o braço de Deus ser estendido a nosso favor. O quanto quando a gente está gemendo, clamando, Deus estende o braço dele a nosso favor. Então o gemido fez Deus lembrar da aliança. E Deus, quando lembra da aliança, Deus começa a agir. Jeremias 31 diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que tomei pela mão para vos tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Deus já sabia que essa primeira aliança não ia ser levada à frente. A gente acha que Deus tinha que ter um segundo plano, mas Deus tinha o mesmo plano desde o início. A vinda de Jesus à terra era a certeza que essa aliança precisava acontecer. Que essa aliança primeira precisava ficar caduca. Ela precisava caducar para que uma nova aliança fosse feita. Então, desde o primeiro momento, Deus queria fazer uma aliança comigo e com você através de Jesus. É por isso que João Batista, quando olha, Jesus diz: eis o Cordeiro de Deus. Ele estava apontando para o Cordeiro do Egito. Ele estava apontando para a ceia da Páscoa que houve no Egito. Dizendo agora, não precisa mais de sangue de bodes, de carneiros, nem de cordeiros, um sacrifício único e suficiente por toda a eternidade. Então essa é a promessa. Jeremias está anunciando o que iria acontecer na frente. Jeremias está anunciando que não é porque as coisas iam dar errado, que Deus ia ficar sem saber o que fazer. Não, ao contrário. Já estava tudo no plano de Deus. Já estava tudo no coração do Pai, para que houvesse essa aliança. E aqui em Hebreus 8, 7, 10, 12 diz assim: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendo-os, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que eu fiz com seus pais, nos dias que eu tomei pela mão para os conduzir para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração os escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão meu povo, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa aliança através do Cordeiro de Deus, que é Jesus, seria tão forte que ela teria o poder de apagar todo o pecado cometido. Não um ou dois, mas todos. Não seria mais os homens de família chegando com o seu cordeirinho ao templo e sacrificando por cada família um cordeiro. Não! Jesus seria o cordeiro de todas as famílias da terra. Jesus seria o sacrifício único e suficiente de todas as pessoas da terra, de cada um que confessasse o seu nome. Então, se com a minha boca eu confessar e com o meu coração eu crer, serei salvo. Então, não precisa mais um ritual, porque Jesus fez um único ritual. Jesus fez um ritual único e suficiente por toda a eternidade. E o ritual que Jesus fez não salva só a minha vida, mas salva a minha casa. É por isso que a gente pode dizer: eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor, porque a promessa se estendeu, o sangue cobriu. O sangue derramado de Jesus, ele nos cobre.
E quando você cobre alguém, você está dizendo que aquela pessoa está justificada. Você foi coberto pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que esse sangue não só derramou, mas ele cobriu a nossa vida. Ele cobriu a nossa história. Ele cobriu nossos erros do passado. A presença de Jesus em nossas vidas hoje, nessa Páscoa, é a certeza que o escrito de dívida, que era contrário a nós, foi rasgado. É a certeza que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Por isso que o anúncio da vinda de Jesus em Isaías é chamado de rebento, o renovo justo. Jesus é conhecido como renovo. Por quê? Porque ele veio para restaurar, para reconciliar, para reconstruir. Então, quando Jesus veio, ele veio para consertar o que estava quebrado, para colocar em ordem o que estava fora de ordem, para curar o que estava enfermo, para libertar o que estava cativo. Mas não uma única vez só na nossa vida, mas por todos os dias de nossas vidas, desde que a gente invoque o nome dele. Por todos os dias. É algo tão poderoso isso, gente. A festa da Páscoa é a mais importante de todas as festas. Porque se não houvesse Páscoa, não haveria nenhuma outra festa. Se não houvesse Páscoa, não haveria salvação. Se não houvesse Páscoa, não haveria restauração, restituição. Quem está aqui hoje que não gostaria de uma segunda chance? Pense comigo. Quantos de nós já tivemos uma segunda chance? Quantas vezes você errou com seus filhos? Quantas vezes você errou com seu marido, com a sua esposa? Quantas vezes você achou que estava tudo acabado, que não tinha mais jeito? Você já se sentiu assim alguma vez? Sobre alguma situação que você diz assim, não tem mais jeito, agora acabou tudo. Não tem saída. Mas de uma hora para outra, a saída aparece. De uma hora para outra, o perdão acontece. De uma hora para outra, você se vê reconstruindo algo que foi destruído. De uma hora para outra, há uma janela que aparece. Uma porta que se abre. E tudo isso é a presença de Jesus em nosso meio. Todas essas situações onde há uma oportunidade de recomeço, de reconciliação, de restauração e de restituição, com certeza é a presença dele. É a presença dele que faz eu e você ter uma oportunidade de viver em novidade de vida. É a presença dele que aponta novidade de vida. E sem ele não haveria novidade de vida. Estaríamos condenados para sempre. Não haveria oportunidade, não haveria recomeços. Porque a presença de Jesus, ela aponta para o arrependimento. E o arrependimento, o que o arrependimento faz? O arrependimento é metanoia. O arrependimento é dar uma volta contrária e nos dá um recomeço. Então é essa presença que faz com que a Páscoa seja a festa mais importante, porque todos nós precisamos de um recomeço. Todos nós temos uma segunda chance. Todos nós temos uma oportunidade de recomeçar. Porque na medida que você medir, você será medido também. Então, quando Jesus aparece no Sermão do Monte, Jesus está dizendo exatamente o que ele veio fazer. Bem-aventurados sois. Bem-aventurado quer dizer felizes são os que perdoam. Felizes são os que abençoam. Felizes são os que choram. Felizes são os que acolhem. Então o Sermão do Monte é uma lição para mim e para você. Jesus está dizendo para que veio. Jesus está dando sentido à existência dele aqui na terra para mim e para você. Então essa aliança, ela é uma garantia que a gente vai andar em vitória e em segurança aqui na terra. Sermos aliançados com Jesus garante o nosso futuro. Por isso que o selo do Espírito é tão importante. Porque a Bíblia diz que ele nos selou. Quem? Jesus nos selou.
Jesus nos selou com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia do que está por vir. Se ele não tivesse ido à cruz e não tivesse ressuscitado, ele não podia dar selo de garantia para a gente. Ele não podia, porque nós estávamos debaixo do pecado, da maldição. Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos filhos da ira. Nós estávamos debaixo do pecado de Adão e Eva. Nós estávamos debaixo do que aconteceu no Jardim do Éden. Mas até que Jesus veio. E Jesus reescreve nossa história. Ele cancela a maldição e transforma em bênção. Ele enxuga as lágrimas e transforma em alegria. Ele transforma uma coisa em outra. Ele vai nos tirar do alcance do inimigo. Porque quando você chama Jesus, quando você clama o sangue de Jesus, você está bloqueando a ação do inimigo contra você. Você está, toda vez que a gente diz Jesus, Jesus, a gente está lembrando ao diabo o que aconteceu na cruz. A gente está lembrando ao diabo o que aconteceu naquela cruz. A gente está lembrando ao diabo que ele foi envergonhado na cruz do Calvário. Que ele foi envergonhado, que o pecado foi envergonhado. Que os principados e potestades foram envergonhados. Aquela cruz representa para mim e para você a absolvição. Representa o preço pago. A ressurreição representa um futuro em Jerusalém celestial. Mas a cruz nos lembra: conta paga, está consumado. Se ele não tivesse ido naquela cruz, a porta do diabo estaria aberta para mim e para você agora. Nós seríamos alimento das trevas. Nós seríamos o nosso primeiro erro, porque nós vamos errar, porque nós vamos pecar. Porque nós ainda estamos numa terra decaída. Porque ainda estamos na carne. Porque ainda há uma luta da carne contra o espírito contra a carne. E quando a gente estivesse nessa luta, a carne ia vencer. Mas foi naquela cruz que a carne foi vencida. É por isso que ele sofreu na carne. É por isso que ele teve uma coroa de espinhos na carne. É por isso que ele teve chicoteadas na carne. É por isso que ele teve pregos na carne. Porque Deus estava encerrando o poder da carne que o diabo tinha acesso às nossas vidas. Então ele nos faz forte para vencer. Eu não sou forte, você não é forte. Força de vontade não ajuda ninguém. Força de vontade não pode fazer nada por ninguém. Mas no poder do Espírito pode. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Foi através do Espírito que a gente começou a saber dominar a carne. Foi através da presença do Espírito que a gente começou a poder vencer a carne. Foi através do Espírito de Deus. Então, o que torna você forte não é você. Não é o seu diploma. Não é a família que você veio. Não é o dinheiro no banco. Mas é você saber que o Espírito de Deus habita em você. E Ele capacita você a fazer coisas que você jamais faria. Quando nós tentamos na carne mudar, nós ficamos cansados, frustrados, religiosos. A religiosidade é a carne em ação. Você muda porque as pessoas dizem que você tem que mudar. Então você bota uma saia longa, você compra uma Bíblia grande, você coloca um adesivo no seu carro, bota uma plaquinha na sua porta e você começa a ter bons comportamentos. Você começa a imitar os comportamentos dos irmãos da igreja. E aí o pessoal diz, se você fizer isso, você ainda vai ser mais importante. Se você trabalhar nesse ministério, você vai ser mais importante. Então a gente começa a querer fazer várias coisas na carne para se sentir importante. Terminamos cansados, desanimados, abatidos, até que apostatamos da fé. Até que deixamos a igreja. Porque percebemos que por mais esforço que a gente fez, a gente nunca foi bom bastante. Por mais esforço que a gente faça, a gente não foi o bom. O tão bom como a gente gostaria de ser.
E a tendência que quando esse encontro é na carne, é a gente se afastar da comunhão dos santos. É se afastar da igreja. É se afastar da mesa da ceia. É se afastar porque a gente, na verdade, tentou, através da religião, alcançar a presença. Mas a presença ela não é alcançada por comportamento. A presença é alcançada pela presença do Espírito em nossas vidas. Por isso que quando mais fraco nós somos, mais forte nós podemos ser. Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por muito tempo eu não entendia a fraqueza da minha carne. Por muito tempo eu não entendia porque Deus estava me deixando ficar tão fraca. E eu perguntava, mas quanto mais eu te busco, mais fraca eu estou. Quanto mais eu busco a tua presença, mais fraca eu estou. E eu comecei a entender que a fraqueza da minha carne era a força do meu espírito. Então não tenha medo de ser fraco. Não tenha medo de parecer fraca ao mundo. Tem dias que são mais difíceis. Tem dias que são mais carregados. Tem dias que é verdadeiramente dias de vencer no Egito. Tem dias que são bem difíceis. Porque muitas vezes a gente pode estar pregando no lugar e nem todo mundo daquele lugar abraça você, ora por você, está intercedendo para que a pregação seja maravilhosa. Quantas vezes eu já fui pregar em algum lugar, às vezes até dentro dessa casa, e eu digo isso a vocês com lágrimas nos olhos. E em vez de sentir que todos estavam lutando comigo contra o diabo, alguns momentos eu senti que havia pessoas que estavam lutando contra mim enquanto eu pregava. É difícil estar nesse lugar, creiam, meus irmãos. É difícil. Porque nem todos vão somar. Imagine como Jesus se sentiu naquela Páscoa. Todos abandonaram ele. Ninguém ficou. Todos partiram. Um a um foi deixando ele. E ele precisou ficar sozinho. Ele precisou passar aquilo sozinho. Porque era necessário a carne ser completamente amassada, envergonhada. Era necessária a obra completa na carne. A uva precisava ser esmagada para virar vinho. O trigo precisava ser esmagado para virar pão. A azeitona precisava ser prensada para virar azeite. Páscoa não só nos lembra terra prometida, colheita. A Páscoa também nos lembra que estamos sendo esmagados. A Páscoa também nos lembra que estamos sendo prensados. A Páscoa também nos lembra que somos trigo triturados. Mas do contrário, se o trigo não tritura, não tem pão. Se a uva não amassa, não tem vinho. Se a azeitona não é prensada, não tem azeite. A Páscoa é uma identificação na morte e na ressurreição de Jesus. Ele nos convida a participar da sua morte, para que possamos participar da sua ressurreição. E não existe forma nenhuma de entrar na glória, de participar da glória, se não participarmos da morte. Por isso que o convite é: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite é para quem está cansado. O convite no altar, o convite para a mesa, o convite para andar com Jesus, o convite para pregar nas nações, o convite para orar nos hospitais, o convite para trabalhar na misericórdia, o convite para ir nas igrejas, para socorrer o órfão, para orar pelo drogado, continua sendo: vinde a mim, os que estão cansados. O convite continua, é Páscoa, e Ele entende nosso cansaço, Ele entende a nossa dor, Ele entende a traição, Ele entende a solidão, porque Ele passou antes de mim e de você. E cada Páscoa, quando a gente experimenta a dor, e a gente experimenta a traição, a gente experimenta a ingratidão, nós estamos mais uma vez abraçando o Cordeiro Pascual. Todo mundo quer ser leão. Não há ninguém que não queira ser leão. Se você tivesse que escolher, eu quero ser uma leoa, eu quero ser um leão. Mas ele, antes de ser leão, ele foi Cordeiro Pascual.
Ele, antes de ser o leão da tribo de Judá, ele foi um cordeiro mudo para o holocausto, sem nenhuma palavra. O convite da Páscoa, antes de assistir o Nárnia, o leão que ruge, antes de bradarmos como leão, vestir camisas de leão, antes desse convite, há um convite para sermos cordeiro mudo, cordeiro para ser entregue no altar do sacrifício. Do contrário, não tem Páscoa. Não tem Páscoa na minha casa, não tem Páscoa na sua casa. Porque a Páscoa é sobre um cordeiro. O que estamos colocando na nossa mesa nessa Páscoa? O que você vai colocar na sua mesa nessa Páscoa? O mundo não está falando em Páscoa. O mundo está falando de ovos de chocolate. O mundo não fala dos meses hebraicos, bíblicos. O mundo não fala que hoje é a lua cheia. O mundo não fala sobre o cordeiro. O mundo fala de guerras, de imoralidade. O mundo fala de mortes, de coisas difíceis de a gente ver, mas não fala. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem parecer fracos. As pessoas não querem parecer vulneráveis, mas a Páscoa é uma festa da vulnerabilidade. A Páscoa é a festa da maior vulnerabilidade do mundo, porque um rei se fez pobre, se fez nu, se fez desprezível. A Bíblia diz em Isaías que a aparência dele era desprezível. Ele se tornou desprezível. Ele se tornou pobre. Ele se tornou vulnerável. Para que eu e você experimentássemos da vida vitoriosa. Experimentássemos salvação. E é interessante como hoje a gente não quer se parecer com ele. Ninguém quer ficar vulnerável, não é verdade? Ninguém gosta de ficar vulnerável. Nós compramos carros blindados para que as balas não entrem. Nós botamos botox em nossas peles para que elas fiquem resistentes às rugas. Nós puxamos ferro na academia para ter músculos fortes. Nós compramos capa de chuva para que a chuva não incomode. Nós colocamos película para o sol não entrar em nossos carros. Nós tomamos vacinas. Nós fazemos N coisas para ficarmos mais fortes e blindados. E a Páscoa, ele está nos convidando para sermos fracos. Ele está convidando a gente para a vulnerabilidade. Ele está convidando a gente para a gente ser vulnerável. Para a gente ser enfraquecido. Eu queria pedir, Belinha, não sei quem está me ouvindo, mas eu tinha tirado uma parte do vídeo. Eu queria que voltasse um pouco aquele vídeo que eu ia passar hoje, com aquele pedaço. Não um pedaço só da vitória, mas um pedaço da vulnerabilidade. Um pedaço onde a gente é completamente vulnerável. Hoje a gente ganha guerras com bons equipamentos. A gente ganha guerra virtual. A gente ganha as guerras. Não precisa mais o homem ir para o campo corpo a corpo. Até a Segunda Guerra ainda tinha isso. Agora não existe mais essa guerra. Agora essa guerra é virtual. Essa guerra ela é distante. Essa guerra é uma guerra de força, de poder. Porque ela não é mais corpo a corpo. Cada dia mais vence o que está mais preparado, mais forte. E a gente caminha celebrando a Páscoa hoje aqui nessa casa, dizendo que a vitória é ser vulnerável. Eu sou bem-aventurada quando choro. Eu sou bem-aventurada quando eu sou perseguida. Eu sou bem-aventurada quando eu sou caluniada. Se me baterem uma face, eu dou a outra. Se me mandarem andar 1 milha, eu vou 2. Se me pedirem, eu entrego. Então, é contramão do mundo a vulnerabilidade. É por isso que não se fala tanto em Páscoa. É por isso que não se fala em Páscoa.
Porque Páscoa se fala de um cristão, de um homem de Deus, filho de Deus, que não pecou, sendo massacrado numa cruz, abandonado, esquecido. Páscoa fala que o seu rei morreu numa cruz. Páscoa fala que o homem que você segue sofreu chicotadas e espinhos. E isso vai contramão o mundo hoje em dia. Isso vai contramão, porque nós devemos parecer vitoriosos sempre. Nós temos que parecermos imbatíveis sempre. Nós temos que parecer que nunca estamos abatidos, nem tristes, nem desencorajados. Ao contrário, poste sua melhor foto, vista sua melhor roupa, banque que tudo está bem. Não é à toa que temos tão pouco do Espírito, porque não há um ambiente de transparência. E o Espírito não pode se manifestar em ambientes de hipocrisia. O Espírito Santo não vai nas festas de hipocrisia. Então a Páscoa está muito difícil de ser comemorada. A Páscoa está muito difícil de ser celebrada. Não é à toa que quando eles saíram do Egito e eles fizeram a segunda Páscoa, depois eles passam 38 anos sem Páscoa. Imagine passar 38 anos sem Páscoa, sem celebrar Páscoa. Por que não havia Páscoa? Porque não havia ambiente para celebrar Páscoa. Porque a Páscoa precisa ser celebrada no ambiente. Veja que Jesus disse aos seus discípulos: preparem a mesa da Páscoa, preparem a ceia. Mandou os discípulos ir à frente para preparar o ambiente onde ia acontecer a Páscoa. Deus preparou Arão e Moisés o tempo todo para a noite de Páscoa. Quando a Páscoa vai acontecer, é necessário uma preparação de quebrantamento, de arrependimento. 1 Coríntios 6, eu acho que 6, diz assim, é 5, 7 e 8. Lance fora o fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa. Celebremos a festa, não com fermento, nem com o velho fermento e nem com o fermento da maldade e da malícia. E sim, com os asmos da sinceridade e da verdade. Celebre a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Paulo convida para celebrar a Páscoa. Paulo convida a celebração da Páscoa, mas ele não convida pensando no que a gente vai trazer para a nossa casa, mas ele convida dizendo que nós vamos esvaziar a nossa casa. O convite da Páscoa não é uma coisa que eu levo para a minha casa, é uma coisa que eu tiro da minha casa, eu tiro da minha vida. É algo que eu perco para depois ganhar. É algo que eu abro mão. Eu me esvazio para que ele possa me encher. Eu não acumulo o fermento. Ele não tem valor nutricional. O fermento só incha. O fermento é orgulho. O fermento é postura, é pose. O fermento é a estrutura inflamada, mas com pouco conteúdo. E o Senhor nos convida, no Novo Testamento, nas cartas apostólicas, para celebrar uma Páscoa nos despojando, tirando coisas, eliminando cargas desnecessárias, praticando perdão, arrependimento, reconciliação. Porque é uma festa da reconciliação. Põe o último aí, por favor, que eu postei, que eu coloquei da reconciliação. Que eu acho isso poderoso. Eu não esqueci o versículo. Mas, isso, obrigada. 2 Coríntios 5, 18, 19. O louvor pode começar a subir. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo,
não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Aonde foi reconciliado o mundo com Deus? Na Páscoa. Páscoa é reconciliação. Essa mesa fala de reconciliação. Essa mesa nos convida para a gente reconciliar. Não atravessa esses 7 dias de Páscoa, que a Páscoa, se você estudar, Deuteronômio 16, de 1 a 8, Levítico 23, Números 21, você vai perceber que ela é uma festa que se celebra 7 dias. Por que 7 dias? Porque Deus quer firmar bastante ela em nossos corações. Deus quer que você absorva a festa, que você se envolva com a Páscoa, que você abrace a Páscoa. Então Deus mandou a gente olhar essa festa durante 7 dias, contando 7 dias. Depois da Páscoa, nós temos a festa de pães asmos, que é exatamente quando Jesus é colocado dentro da pedra, do túmulo. E depois nós temos, no 3º dia, primícias. Por quê? Porque é a festa de trazer as primeiras colheitas. As primeiras colheitas que os israelitas colhiam no campo. Quando chegava 2 dias depois da Páscoa, eles tinham Páscoa, festa de pães asmos, que é sem fermento da maldade, sem o fermento da corrupção, sem o fermento do Egito. Eles tiraram o fermento desde o Egito. Desde o dia que saíram do Egito, eles tiraram o fermento. Hoje, as criancinhas judaicas, brincando em casa com papai e com mamãe, eles ficam procurando fermento escondido em casa para jogar fora o fermento. E eles têm a maior alegria dessa caça ao fermento, porque o papai e a mamãe escondem o fermento e as crianças têm que achar o fermento e jogar fora. Assim, eu e você também. A gente tem que voltar para a nossa casa e tirar o fermento da maldade da nossa família. Para a gente entrar na casa do Senhor com a festa, da sinceridade, sem hipocrisia. 2 Coríntios 3,18. Com o rosto desvendado, nós contemplamos a glória do Senhor e somos transformados segundo a sua imagem. Com o rosto desvendado, sem hipocrisia, sem máscaras, porque eu já tirei minha máscara desde o mês passado na festa de Cuf, na festa de Esther. Ele é representado pela letra Cuf. Cuf quer dizer máscara. Então, subentende que quando eu celebrei a festa de Purim, eu já tirei minha máscara. Mas vamos supor que a gente não tirou. E a gente tira essa máscara para poder contemplar, porque ninguém pode contemplar Deus de máscara. Ninguém pode contemplar Deus com pecado oculto. Ninguém pode entrar na presença de Deus em pecado. Por isso que é necessário confessar nossos pecados a Ele, porque Ele é poderoso para nos perdoar todo o pecado e purificar de toda injustiça. Aleluia. Pelo que Jesus já fez na cruz, pela conta que já foi paga. Veja que delícia, você chegou na casa do Senhor e você pode provar de tudo porque a conta já foi paga. Mas a minha parte é remover o fermento da minha vida, que é o pecado. É por isso que no Egito eles tinham que tirar o pecado para poderem sair e atravessar o mar, senão eles não poderiam ir a lugar nenhum em pecado. Eles não poderiam chegar a lugar nenhum porque eles estavam em pecado. O salário do pecado é a morte. E a maior prova do valor que o pecado tem é o preço que Jesus pagou por causa dele. O preço que o justo pagou pelo meu pecado e o seu pecado naquela cruz. Então a festa de Páscoa aponta para um justo pagando um preço do injusto. É ele abraçando o pecado do mundo inteiro e indo para a cruz. Então que razão eu tenho de ainda manter minha vida em pecado? Como eu posso celebrar 7 dias de Páscoa e manter a minha vida oculta a Deus? Eu posso ocultar minha vida dos homens, mas eu não posso ocultar minha vida a Deus. Porque todas as coisas estão patentes e reveladas diante daquele que é o Pai das luzes. Porque nada fica oculto diante dele. Mas ele deixa um tempo para a gente se arrepender. Ele permite um tempo para que eu e você, a gente se arrependa. Então, antes de bradar como um leão, é necessário sofrer como um cordeiro.
antes de gritar como um leão, é necessário entender o nosso papel de cordeirinhos de Jesus. Nós somos os cordeirinhos de Jesus. Nós somos as ovelhinhas. Por isso que ele é o pastor. Por isso que o Salmo 23 é sobre o pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por quê? Porque eu sou uma ovelhinha, seguindo o meu pastor. Ele unge a minha cabeça com óleo. Por quê? Porque de noite os insetos, eles vão para os olhinhos das ovelhinhas. Os insetos entram nos ouvidinhos das ovelhinhas. E esse é o momento mais terrível para ela, porque esses insetos comem a carninha da ovelhinha. Eles se alojam dentro da orelhinha dela, no olhinho, no nariz, e eles começam a comer elas de madrugada. E elas têm patinhas que não conseguem tirar, porque as patinhas das ovelhinhas têm dificuldade. Então o pastor faz o quê? O pastor que cuida das ovelhinhas de noite passa óleo na cabecinha delas. E esse óleo que ele passa, os insetos não chegam junto delas. E esses insetos são os pecados da nossa vida. É o Egito da nossa história. Mas quando eu sou uma ovelhinha dele, ele é o meu pastor e nada me faltará. Ele vai ungir a minha cabeça com óleo. Ele vai proteger meus pensamentos. Ele vai me proteger para me manter pura até que ele venha. Para que eu não tenha o pensamento do fermento, da maldade do Egito. Para que o Egito não tenha mais lugar na minha vida. Para que o Egito seja o meu passado e não mais o meu futuro. Para que eu mantenha o mesmo amor e o mesmo desempenho, o mesmo desejo de agradar a Ele do início ao fim, a despeito do que esteja acontecendo. A despeito do que esteja acontecendo. Que eu mantenha os olhos nele. Que as pessoas possam não compreender. Que as pessoas não nos compreendam, tirem suas conclusões a respeito de nós, sem nem ao menos nos deixar explicar. Porque foi isso que Jesus fez. Ele não se explicou. Ele não se defendeu. Ninguém defendeu ele. Ninguém. Por isso que meu estilo de vida e o seu agora tem que ser para defender Jesus e a sua causa. Defender a sua noiva que ele vem buscar. Defender a causa de Cristo na terra. Se puder juntar, não espalhe. Porque ele disse, aquele que comigo não ajunta, espalha. Então ele está convidando a gente para juntar com ele. Porque o machado já está posto à raiz das árvores. O machado já está, gente, na raiz. Não estamos mais vivendo os dias quando as coisas começarem a se cumprir. As coisas já estão se cumprindo. E a noiva é a coisa mais importante para Jesus. Ele vem buscar a noiva, ele vem buscar você, crente, que mora na Avenida das Américas, na Jaboatão dos Guararapes, na Avenida Boa Viagem. Não, ele não vem buscar você aí. Ele vem buscar aqui a noiva, a igreja. Ele vem buscar a noiva, a igreja. E o tanto que eu me encaixo nele, é o tanto que eu me encaixo no corpo dele. Porque como uma mulher que se encaixa no marido, que encontra no abraço dele, no ombro dele, o afago e o aconchego para os dias difíceis. Assim, a noiva se encaixa no coração do noivo Jesus. É sobre ele. É sobre ele. O que é importante para ele. Então a Páscoa é sobre uma missão de reconciliação. Eu estou de camiseta por baixo. Obrigada. Eu vim de camiseta, gente. Mas obrigada. É tão importante para ele. É tão importante o chamado e a missão dele. Nos salvar, nos tornar de escravos a filhos e filhos herdeiros. E nos plantar na casa dele. E nos capacitar, nos equipar. Para nos enviar às nações. Para que a gente pregue esse evangelho.
para que a gente cure o enfermo, para que a gente fale em línguas, para que a gente ande nos sinais e maravilhas, até que Ele venha buscar sua noiva, uma noiva santa, equipada, preparada, sem ruga, sem mácula, uma noiva que se comporta como um cordeiro para o pastor, que aceita o óleo na sua cabeça. Eu não sei o que está na moda na igreja, o que estão praticando. Mas eu sei que nós precisamos guardar a essência do que o Senhor nos convidou para sermos como igreja. Que Deus nos convidou para sermos igreja, e a mensagem da igreja não mudou. O que Jesus mandou a gente fazer como igreja não mudou. Continua a mesma coisa. Jesus não mudou o plano da igreja. Ainda que tenha homens dando outras diretrizes à noiva, Jesus não mudou. As diretrizes são as mesmas da época da minha avó. São as mesmas da época de John Wesley. São as mesmas da época de Jonathan Edwards. São as mesmas da época de Spurgeon. Foram homens que disseram: a igreja está caminhando mal. A igreja está caminhando por um caminho perigoso. Voltemos ao verdadeiro evangelho. Voltemos à simplicidade do evangelho. Voltemos à prática do evangelho. Esses homens foram contra os homens do seu tempo. Lutero foi contra a maior igreja poderosa que existia no mundo. Lutero foi contra o maior poder que existia em 1517. O maior poder não era de reis, o maior poder não era de governantes, era o maior poder, foi o que Lutero disse: não é esse caminho. Podem me colocar na fogueira, como colocaram Rus. Pode me colocar numa fogueira, podem me matar, mas não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Que essa Páscoa a gente possa ser como o rei Ezequias. Em 2 Crônicas 29, estamos celebrando 5 anos do portal esse mês. E o rei Ezequias, ele disse: está errado. Não é assim, apagaram a luz da casa do Senhor. Não há mais cânticos, não há mais oração. Desvirtuaram. Trazemos de volta ao plano original. O rei Ezequias foi um avivalista. O rei Josias foi um avivalista. E todos os avivalistas da Bíblia, 2 Crônicas 30, 2 Crônicas 29, 2 Reis 18, todos os avivalistas que trouxeram os homens de volta para Deus, eles começaram na noite de Páscoa. Eles começaram no dia de Páscoa. Neemias também fez isso, reformando Jerusalém e restaurou a festa da Páscoa. Josué, restaurando o povo para entrar na terra prometida. Em Josué 5, ele restaurou a festa da Páscoa. Então essa festa é muito mais do que um ato religioso de assistir o culto de hoje e domingo e comer da ceia. Essa festa é uma transformação interior. Essa festa é um voltar ao verdadeiro evangelho. Essa festa é um voltar, mesmo que se torne impopular, mesmo que se torne muito difícil. Mas ela é um retorno. O rei Ezequias entendeu que precisava retornar, que precisava repaginar, que precisava voltar. Eu queria pedir agora, se der para a gente colocar o vídeo. Pode apagar as luzes. Gente, apaga as luzes, por favor. Obrigada. Pode aumentar.
Vocês querem repassar, gente? Repassa aí a mídia, por favor. Bota essa cena da... esse aí. E deixa correr daí. Foi por mim e por você. 6 horas. Volta lá. Bota o original, João, por favor. O que estava antes. O que antes de Belinha cortar. Eu quero que vocês soltem essa imagem. Por favor. Aguenta aí um pouquinho, gente. Vocês não puderam vigiar comigo 1 hora? Vigiemos 1 hora com Ele. Vigiemos com Ele essa noite. Voltemos. Voltemos. É isso aí. O meu pecado estava ali, o seu também. É isso aí que o pecado faz. O pecado faz isso com a carne. Esse é o destino. Precisava ele passar por isso, desfigurado, machucado, chicoteado, abandonado. Foi por mim e por você. Foi por mim e por você que a Páscoa aconteceu. A Páscoa não é almoços de chocolate, de mousses, de filés recheados. A Páscoa é isso. Essa é a verdadeira Páscoa. Nossos filhos precisam conhecer essa Páscoa. É triste, é doloroso. Muitas pessoas podem dizer que é agressivo, mas é isso que o pecado faz. Ele mata. Ele enfiou uma espada no coração dessa mãe. Que é isso que o pecado faz? Destrói famílias, destrói nações. O Brasil está passando por isso. O Brasil está sendo destruído pelo pecado, do aborto, da ideologia de gênero, da imoralidade das escolas, dos shows, dos roubos da política, de Jezabel e Acabe está governando. É isso que o pecado faz. Mas há uma resposta depois disso. Há uma resposta depois da sexta-feira. Há sempre um domingo depois da sexta-feira. A morte não pôde detê-lo. A morte não pôde segurá-lo. O inferno estava a celebrar. Demônios estavam a cantar. Mas a pedra foi removida. A pedra foi removida. A última palavra sempre será de Deus. Sempre será. Tragada foi a morte pela vitória. Aonde está, a morte, o teu aguilhão? Aonde está, a morte, a tua vitória? Aonde está o aguilhão da morte? Aonde está? Ele ressuscitou! Ele ressuscitou! Ele vive! Ele vive! O túmulo está vazio! Ele vive! Ele vive! Ele ressuscitou! Essa é a última notícia! Essa é a última notícia! Podemos celebrar! Voltemos para Ele! Voltemos a Ele! Entregue agora a sua vida! Volte para Ele com paixão! Volte para Ele com paixão! Deixe que a verdade da ressurreição alcance sua vida. Se não tiver nenhuma mensagem a pregar, se não tiver nada a dizer, por favor, só diga: Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Carregue essa mensagem. Carregue essa mensagem aonde você for. Ele vive. Ele reina. Ele ressuscitou. Celebremos ao Senhor.